Hoje, a gente vai mergulhar numa atividade de sala de aula fascinante, pensada para explorar identidade nos dias de hoje. É uma ferramenta muito poderosa para educadores, claro, mas também para qualquer pessoa que tenha curiosidade em entender como a nossa cultura e nosso sentimento de pertencimento se formam. Vamos conhecer o Museu de Identidades Híbridas. Bom, o ponto de partida da nossa análise é essa imagem aqui. Ela detalha uma atividade chamada Museu de Identidades Híbridas. A nossa ideia é justamente desmontar essa proposta passo a passo para entender como ela funciona e por que é uma ferramenta tão eficaz para a gente pensar sobre identidade. E esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o conceito por trás da atividade. Depois, o mais importante, um passo a passo prático de como colocar em ação. Na sequência, vamos ver como um elemento interativo pode deixar tudo mais interessante. E, por fim, a grande ideia que amarra tudo. Então vamos lá. Primeiro básico, o que é exatamente essa proposta? Qual é o objetivo dela? A ideia central é bem simples: criar um mural, um espaço onde todo mundo participa e colabora. Cada pessoa expõe um item que representa a sua identidade. Mas o pulo do gato, como o slide destaca, é o foco na identidade como algo fragmentado e misto. Ou seja, ela não é uma coisa só, fechadinha, mas sim uma colagem de várias influências. E olha que legal! A proposta é super flexível. A atividade pode ser montada num espaço físico, sabe, com um mural de verdade, ou então pode ir para o digital, usando ferramentas super simples, tipo o Padlet. Isso torna tudo muito mais acessível para qualquer um fazer. Agora sim, vamos para a parte mais prática. Como é que essa ideia sai do papel e vira uma experiência real com impacto? Chegou a hora do nosso guia passo a passo. O processo todo se divide em 3 estágios bem claros. Primeiro, a provocação, que é o pontapé inicial. Depois, a curadoria, que é a hora de organizar o espaço. E, para fechar, a mediação, que é a conversa que dá sentido a tudo. Vamos ver cada um deles agora. O primeiro passo é o convite. A provocação aqui é pedir que cada um traga um objeto que sozinho já conte uma história de mistura. O exemplo do slide é perfeito, né? Um terço, que remete à tradição, à fé, junto com um fone de ouvido para ouvir K-pop, um ícone da cultura pop global. É nesse choque, nessa união que parece improvável, que a identidade híbrida se mostra. Ok, com os objetos em mãos, o segundo passo é a curadoria. E isso não é só sobre amontoar tudo num canto, é sobre organizar esses itens de propósito. Como o objeto de uma pessoa conversa com o da outra. Que conexões ou que contrastes aparecem ali? É essa organização que transforma um monte de itens numa exposição de verdade. E, por fim, o passo que talvez seja o mais importante, a mediação. Esse é um momento de refletir. É uma conversa em grupo para discutir o que todo mundo está vendo. Que tensões surgiram, que ideias novas sobre si mesmo e sobre os outros apareceram. É aqui que a mágica acontece e o aprendizado se aprofunda. Mas a atividade não precisa parar por aí, não. Vamos ver agora como a tecnologia pode dar um upgrade nessa experiência, deixando tudo ainda mais rico e mais pessoal. A ideia aqui é usar QR Codes para adicionar outras camadas de história. Imagina só, escanear um código do lado de um objeto e poder ouvir a playlist da pessoa ou um áudio dela explicando o significado daquele item, ou até um vídeo curto reagindo a alguma tradição da própria cultura. Isso transforma um mural que era estático numa experiência viva, com vários sentidos. E aqui está o ponto central. A tecnologia não entra só para ser moderna. Ela tem um propósito muito claro: estar a serviço do pertencimento. Quando a gente permite que as pessoas compartilhem mais de suas histórias, suas vozes, seus mundos, a tecnologia ajuda a aprofundar a conexão e o sentimento de fazer parte de um grupo. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise. Depois de ver tudo isso, o que fica de mais importante? Qual é a grande filosofia por trás dessa atividade? E aqui está a mensagem principal resumida nessa frase super potente. A ideia de que ter uma identidade híbrida, misturada, não é uma perda, não é deixar as raízes para trás. Muito pelo contrário, é uma fonte de força, de inovação, de potência criativa. É justamente na mistura que as coisas novas surgem. E para fechar, a gente termina com uma pergunta para todo mundo pensar. Depois de ver essa estrutura toda, fica a reflexão. Quais são as misturas inesperadas que formam a identidade de cada um de nós? Que objetos poderiam contar essa história? A resposta, com certeza, pode surpreender.